Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e eu vim aqui falar de um assunto que é o mais comentado do Twitter, do YouTube, do Instagram desde sexta-feira. Se você é uma pessoa LGBTQIA+, e que gosta de literatura e quadrinho, você já deve estar sabendo do que eu tô falando, porque não se fala de outra coisa. Eu vou falar de Heartstopper, os quadrinhos da Alice Oseman que ganharam uma adaptação audiovisual pela Netflix nessa sexta-feira, dia 22. A gente teve acesso à primeira temporada, que adapta exatamente os dois primeiros volumes, que é dois garotos se encontrando e minha pessoa preferida, a minha pessoa favorita, perdão. Esses dois quadrinhos eles foram publicados aqui no Brasil pela editora Seguinte. Tá uma versão muito, muito bonita. Vou até mostrar aqui pra vocês. É uma edição linda, tá muito bonita, capa dura. É um trabalho gráfico fantástico e é um roteiro muito, muito, muito fofo. Aqui, ó. Mais cenas pra vocês. É um trabalho gráfico muito bonito, um roteiro muito fofo, que vai contar essa história desses dois garotos. O Charlie e o Nick, que estão se conhecendo, se apaixonando e vivendo esse amor de adolescência, esse primeiro amor, que é muito bonito. Além desses dois volumes que a série adapta, a primeira temporada tem 8 episódios, ela vai focar principalmente nos acontecimentos desses dois volumes, mas ela vai trazer algumas coisas do terceiro volume que já foi lançado aqui no Brasil, que se chama Um Passo Adiante. Também é um calhamacinho. Isso aqui na cabeça de um causa um traumatismo craniano. Eu adoro, porque você tem uma história fofa e uma arma de defesa. Acho sensacional. Mas vamos lá, tá todo mundo falando de Heartstopper é maravilhoso, é incrível, é sensacional, essa história da minha vida. Isso tudo é verdade. Eu não vou discutir isso, é realmente uma adaptação incrível. Eu acho que é um quadrinho muito bom de se ler, ele traz essa coisa do primeiro amor, do romance de adolescência para pessoas LGBTs. A gente vai ter aqui um casal aquiliano, ou seja, um casal de meninos. O Charlie, que é esse daqui que tem o cabelo preto. Ele é um garoto gay que se assumiu no colégio, não porque ele quis, mas porque ele foi arrancado do armário. Então ele tem que lidar com bullying, ele teve que lidar com muita coisa. E aí ele tem essa carga e tal, esse drama dentro da história dele. E aí ele começa a ficar amigo desse outro garoto que até então se considerava hétero, que é o Nick, que é esse daqui. Deixa eu ver se eu acho. Essa imagem aqui fica mais bonitinha. O Charlie e o Nick. E aí o Nick vai passando por esse processo de descoberta, de se perceber um rapaz bissexual, que é uma narrativa que a gente não tem com tanta frequência na mídia. Porém, uma coisa me incomodou muito dos comentários sobre Heartstopper é que muita gente vem chamando Heartstopper de uma adaptação fiel. Dizendo que ele é extremamente fiel, pegaram o quadrinho e fizeram ele de storyboard pra série. E eu fiquei tipo... não acho. Vocês estão aprendendo fidelidade com quem, gente? Com Arthur Aguiar? Porque, na minha concepção, fidelidade é um negócio um pouco diferente. E aí eu quis aproveitar este vídeo para falar de um tema que eu quero falar há muito tempo, que é a adaptação literária e fidelidade. O que acontece é, a gente sabe que muitas obras literárias são adaptadas para o audiovisual, e isso é extremamente frequente, geralmente causa rebuliços e rebuliços e rebuliços entre os fãs. Por exemplo, antes de Heartstopper, a gente teve outra adaptação de sucesso acontecendo na Netflix, foi a adaptação de Os Bridgertons. E os fãs dos livros ficaram bem pistola com algo que aconteceu, que eu não sei dizer o que é. Eu sei que eles ficaram com raiva da segunda temporada de Os Bridgertons, falando que a adaptação foi extremamente infiel aos livros, mudou a história inteira e... bem, eu não sei, eu não li, não conheço, não posso opinar sobre. Mas sobre Heartstopper, eu posso opinar. Então vamos lá, o que é fidelidade? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a gente está trabalhando com adaptação literária, a gente não está preocupado com a fidelidade em si. A gente não está preocupado em pegar o quadrinho e botar cada quadro dele na tela. Não é esse o objetivo. Até porque se a gente fizer isso, um quadrinho desse tamanho aqui vai durar um episódio de 20 minutos, talvez menos.
Porque são ritmos diferentes, são estruturas diferentes. A gente tem que entender que o quadrinho é uma linguagem exclusiva. Ela funciona de um certo jeito e ela tem seus signos que vão funcionar de uma certa forma. O audiovisual, o filme ou a série, ele tem outros signos que vão funcionar de outras formas. Mesmo o storyboard que parece um quadrinho, não é a mesma coisa. Zé é Zé, Cazuza é Cazuza. Então não vamos tentar misturar uma coisa com a outra. Quando a gente vai estudando essas questões de adaptações, 4 formatos principais acontecem quando você vai adaptar alguma coisa. E isso eu tô tirando de teóricos da adaptação. Eu não fiz estudo acadêmico sobre isso, mas eu conheço algumas pessoas que fizeram. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo da Vebs Valadares, que é um canal maravilhoso aqui do YouTube, em que ela sim fez mestrado em adaptação. O tema dela foi a adaptação do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, para o musical Les Mis. Então ela realmente tem um estudo dentro dessa área, ela sabe do que ela está falando. E ela fez um vídeo sobre teoria literária falando exclusivamente de adaptação. E ela elenca 4 formas de adaptar coisas. Que na verdade não é ela que elenca, se eu não me engano é Humberto Eco. Mas, detalhes. Caso você queira ver o vídeo da Vebs, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Mas basicamente existem 4 coisas que você pode fazer dentro de uma adaptação. Você pode adaptar... destacar um trecho específico da obra. Por exemplo, o exemplo mais comum que se tem é o musical Natasha Pierre e o Cometa de 1984, 1894, uma coisa assim, 97. Enfim, Natasha Pierre e o Cometa lá. Esse musical, ele é a adaptação específica da parte 5, do volume 2, de Guerra e Paz, do livro Guerra e Paz. Então você tá vendo que ele tá especificamente pegando um trecho do livro. Outra adaptação muito comum que poucas pessoas conhecem é o próprio Les Mis. Pra quem não sabe, o livro Os Miseráveis, ele é enorme, ele tem mais de 1.600 páginas, ele é um calhamaço deste tamanho gigantesco. E o livro, para ser desse tamanho, ele não tem um protagonista, ele tem vários. Então você tem várias histórias que estão sendo narradas e contadas. O que acontece é, não dá pra gente adaptar isso num filme ou num musical de 3 horas. Simplesmente não existe tempo hábil para poder contar todas essas coisas em um musical. Então o que foi feito no musical Les Mis? Foi escolhido a narrativa do Jean Valjean como sendo a história condutora de Les Mis. Então a gente vai isolar especificamente a narrativa dele para poder fazer essa narrativa, para poder fazer essa história, fazer de forma coerente. Algumas coisas dos outros personagens ainda são inseridos como histórias de apoio dele. Mas a narrativa de Les Mis é a do Jean Valjean. A gente conhece a história dele do começo ao fim. E é essa história que importa. Isolar um pedaço do texto não é algo que aconteceu aqui em Heartstopper. Eu acho que, por sinal, eu acho que esse foi a única forma de adaptação que não aconteceu no livro. Mas as outras formas, todas elas aconteceram. Como, por exemplo, fazer ver o não visto. O que é isso? É quando você pega algo que existe na trama da história, mas você, na adaptação, você aumenta ou você explicita. Por exemplo, no caso de Heartstopper, a gente tem o romance do Tal e da El. Durante os 2 primeiros volumes da história, a gente quase não tem momento deles dois juntos. Pronto, nos 2 primeiros volumes, que é o que a primeira temporada adapta, tudo que a gente tem sobre o plot do Tal e da El é este quadrinho aqui, que insinua que eles gostam um do outro. Mas a série fez o quê? Ela aumentou e ela foi vendo detalhes, explicando o psicológico, explicando como a El se sente, como o Tal se sente, para poder preencher esses 8 episódios. Então, ela fez ver o que é não visto. Outra coisa que também acontece nas adaptações é você fazer uma troca. Por algum motivo, você precisa alterar um personagem, uma situação.
O que é muito comum acontecer em adaptações. Por quê? Porque nem tudo funciona. Nem tudo que funciona num livro vai funcionar numa adaptação audiovisual. Nem tudo que funciona no quadrinho vai funcionar numa adaptação audiovisual. Aqui no caso de Heartstopper, eu tem um caso muito óbvio, que é a presença do Aled. Deixa eu achar o Aled. Pronto. No quadrinho de Heartstopper, a gente tem a presença do Aled. Tá vendo? Esse garotinho aqui. Maravilhoso, né? O Aled, ele é protagonista de um dos outros livros da Alice Oseman, que é o Raio de Silêncio. O que acontece é, se o Aled aparece em Heartstopper e a Alice Oseman quer fazer uma adaptação de Raio de Silêncio, ou a gente vai ter 2 Aleds, ou ela vai estar impossibilitada de fazer essa adaptação de Raio de Silêncio. Por quê? Porque o protagonista Aled vai estar sob direitos autorais de um estúdio já específico. Então, o que aconteceu? A Alice decidiu que iria fazer a escolha de trocar o personagem. Então, sai o Aled, entra o Isaac, que ele vai fazer a mesma função narrativa, que é muito pouca, vamos combinar. Dentro do quadrinho, dentro do quadrinho de Heartstopper, o Aled quase não faz nada. A gente vai conhecer o personagem realmente em Raio de Silêncio. Que é tipo, torcer pro Charlie se dar bem com o Nick, ou seu amigo que percebe que ele já tá em um romance, essas coisas. Isso é o que é muito comum acontecer em adaptações. Você vai ver personagens sendo modificados, ou então tramas sendo trocadas de posição, o que acontece com muita frequência em Heartstopper. A gente tem muita inversão do que acontece quando. Por exemplo, a trama do Nick se descobrindo bissexual, ela é completamente diferente na série do que nos quadrinhos. Ele passa por momentos diferentes, ele tem pontos de virada diferentes. A série, inclusive, ela adiciona uma personagem que não existe nos quadrinhos, que é a Imogen, que é uma personagem feminina que foi criada para a série, que ela traz um plot inteiramente novo. Então a gente tem muita diferença mesmo, e isso é comum. Isso faz parte da adaptação. Isso não quer dizer que ela seja ruim ou inferior, só porque ela é diferente do texto origem. Eu já falei sobre isolar o texto, eu já falei sobre mostrar ou não visto, eu já falei sobre mudar. E existe o corte, que é quando você não mostra o visto. Quando alguma coisa acontece e você simplesmente corta essa cena. Aconteceu várias vezes, porque, aqui estão os 2 volumes de Heartstopper. Isso tanto de imagem. Então, muita coisa acabou acontecendo. E até mesmo para poder você ter outros personagens desenvolvidos. Os quadrinhos de Heartstopper, eles são muito focados única e exclusivamente no Nick e no Charlie. Porque é um quadrinho. Então, o quadrinho ele funciona quase como um conto visual. Você não tem muito espaço para abranger o universo todo. A menos que você queira fazer gigantescos calhamaços que vão ser extremamente caros. O que dificilmente é a intenção do autor. Então, o que acontece aqui é a Alice Oseman, ela quis se focar muito na relação desses 2 personagens e foi o que ela fez. Ela tem pouquíssimas coisas sobre os outros personagens, pelo menos, especialmente nesses 2 primeiros volumes. No terceiro, a gente tem um pouquinho mais dos outros. Então, ela decidiu se focar aqui. Já uma série ela não pode viver de 2 personagens. Um filme até poderia, talvez. Mas uma série é muito difícil. Você precisa ter outros plots acontecendo. Então, você naturalmente vai ter uma modificação enorme. Tanto que, em geral, eu diria que a primeira temporada da série adapta os 2 primeiros volumes. Mas ela também puxa muitos acontecimentos do terceiro volume, que é esse aqui. Que acabou de ser lançado pela Seguinte. Ele lançou agora em final de março, começo de abril. Por quê? Porque ela precisava desse aprofundamento dos personagens. Então a gente tem um pouco do professor, do Charlie, a gente tem um pouco das amigas da Elle, a gente tem um pouco mais da Elle como personagem, do Tal como personagem, da relação da Elle com o Tal. Então tudo isso vem desse terceiro volume. Então é estranho pra mim essa sensação das pessoas dizendo: ai, Heartstopper é muito fiel, é incrível, é tão bom ter uma adaptação tão fiel assim. Porque Heartstopper não é fiel.
Nunca foi. Ela nunca nem devia ter sido fiel. Não era essa a intenção. Então por que a gente sai com essa sensação tão forte de fidelidade quando a gente assistiu a série? É aí que vai entrar a questão do tema literário. Como eu disse, quando a gente está fazendo a adaptação, a intenção nunca foi ser fiel. E esse não é o ponto, esse não é o objetivo. Você não tem que ser fiel, você não tem que transpor cada linha, cada quadro para a tela. Não é isso. Mas você tem que transpor a sensação que o leitor teve ao ler aquilo para quando ele tem ao assistir. E qual é a sensação que a gente tem aqui? Qual é o tema literário de Heartstopper? Eu diria que o tema... Heartstopper é um come of age, então é uma história de amadurecimento. É uma história sobre descobrir o primeiro amor, sobre se encontrar, sobre se entender. Tudo isso sempre numa pegada bem sensível, bem... eu diria até romântico. Existe esse romantismo natural ideológico, tipo... Esse é um mundo fantástico onde você realmente acredita em primeiros amores. Nesse mundo aqui de Heartstopper, você não tem esse cinismo sádico de tudo dá errado e as coisas são horríveis. Não, aqui você acredita que você pode encontrar o seu primeiro amor e você pode ser feliz e você pode começar a experimentar e descobrir quem você é sem medo. E isso é um sentimento muito bonito. E eu acho que esse é o sentimento que o quadrinho carrega e que a série conseguiu trazer muito bem. Eu acho que é porque a série conseguiu trazer esse otimismo que a gente quase não encontra mais, que ela se tornou tão fiel pro público. Por isso que eu acho que as pessoas estão se sentindo tão... com a sensação de que elas estão relendo a história que elas tanto amaram. A história não se parece. Honestamente, se você pegar o roteiro de Heartstopper, trocar os nomes e chamar de Teen Years, eu acredito que você poderia vender isso para um estúdio e ninguém ia se tocar que era a história de Heartstopper, porque é completamente diferente. Ninguém ia nem te processar de plágio, de tão diferente que as duas histórias terminaram. Mas ela continua carregando essa sensação gostosa e sensível de, tipo, final feliz. E eu acho que é isso que importa. Porque não importa se é uma história fiel, se ela realmente, tipo... aquela página 103 do volume 2 tá aqui, tal qual. É indiferente. Não precisava estar. Ok, algumas cenas, de fato, foram recriações exatas do quadrinho. Mas o todo não foi. E eu acho que tá tudo bem. É bom que não tenha sido. Eu fico feliz que não tenha sido. E eu fico muito feliz com a adaptação que a gente tá tendo. Eu espero que vocês possam ler Heartstopper. Lembrando que se você não tem os volumes em português, você pode ler eles gratuitamente em inglês no site do Tapas e no site do Webtoon. Eu também vou deixar eles aqui embaixo, tá? É isso, eu sou a Camila Cerdeira. Se você assistiu Heartstopper, me diz o que você achou. Me diz se você leu os quadrinhos, se você achou fiel, se você gostou dessa história. E a gente vai ficando por aqui. Tchau!